Ei, se até o Kurt Cobain tinha um diário, isso então não deve ser uma má ideia, não é? Talvez isso me ajude a expressar meu lado artístico ou alguma coisa do tipo, sabe? Escrever tudo o que eu quero. Minha mãe disse que seria uma boa maneira de eu me focar mais nas coisas, o que deve significar que ela quer uma maneira fácil de descobrir se eu estou me drogando ou não por aí. Azar dela se ela acha que vai conseguir encontrar isso aqui facilmente. Ainda assim, eu acho que seria legal ter alguma coisa para eu me lembrar do passado no futuro. E com alguma sorte para poder me lembrar que as coisas melhoraram. Tem um sonho que eu ando tendo, o que é estranho, porque eu geralmente não lembro dos meus sonhos. Mas esse, eu tive ele 3 vezes na última semana. Nele, eu não sou eu. Eu estou numa cabana bem pequena, ao lado da cama onde a minha filha está deitada. A pele dela está vermelha, manchada, quente. E eu rezo que a doença não leve ela embora, que ela melhore, que essa seja só uma outra doença qualquer. Mas não adianta, eu sei disso. O corpo do meu marido não me deixa esquecer. Um dos que ainda estão saudáveis. Um menino que acha que já é homem. Ele nos chama. Chama os poucos que sobraram. Eu olho para a cabana dele e vejo a mesma dor que eu sinto possuir no meu coração, presente na face de todos os outros que seguem para ela. Exceto na face do menino. Ele sorri enquanto nós entramos e aponta para uma tigela cheia de água na frente dele. Então ele diz: "Eu encontrei a chave para nossa salvação." E daí acaba o sonho. Estranho, né? Eu não tenho a menor ideia do que isso significa. Bem, eu estou indo agora para a casa do Sam. Então, por hoje é só. Ah, e tem umas nuvens cinzas no horizonte. Nós precisamos de chuva. Eu nem me lembro mais do brilho do sol. Brincadeira. Mas está chovendo há 3 dias agora. E não parece que vai acabar tão cedo. Os telefones estão ruins também. E o rádio diz que vai continuar com esse clima por pelo menos uma semana. Mais cedo, David tentou vir para cá. E eu disse para ele voltar para o buraco de onde ele tinha saído. E que eu não me importava o quão boa era a merda que ele tinha. Ele fez o teatrinho dele, mas ele deu fora antes que a minha mãe notasse. Graças a Deus. A chuva até que é meio relaxante, na verdade. Tem meio que um ritmo. Eu consigo me acostumar com isso. Eu acho que eu nunca vi chover tão forte na minha vida. É 2 da tarde e eu juro que parece meia-noite lá fora. Minha garganta está começando a ficar irritada, de tanto gritar para podermos conversar com todo esse barulho. Eu não tenho ideia do que aconteceu. Um minuto estava chuviscando, e no outro a merda do Oceano Pacífico está caindo do céu. Internet e telefones deram pau, e o pouco do rádio que a gente conseguiu escutar era só um monte de alertas de enchentes e tornados. Não tem mais nada para fazer, exceto se trancar dentro de casa e ver o quanto de monopólio dá para jogar, antes da minha mãe pirar e resolver me matar. E eu juro que algumas pessoas nessa cidade já ficaram doidas, porque quando cai um raio, eu consigo ver gente andando lá fora no meio dessa tempestade. E algumas delas ficam só paradas no meio da chuva. Eu estou escrevendo isso na van do Jared e a gente está indo a tipo 130 por hora na rodovia. A Isabel está chorando do meu lado e eu não sei que merda está acontecendo. Eu acho que eu vou morrer. Eu vou continuar escrevendo. As minhas mãos tremem menos quando eu escrevo.
Não foi nem há 1 hora atrás que isso aconteceu. Eu estava na minha casa quando Sam, Jared, Mike e a Isabel chegaram. Eu não estava esperando que eles viessem, mas Jared insistiu que não ia deixar que uma coisinha pequena como um dilúvio bíblico ia nos fazer parar de explorar as catacumbas do terrível Lich Asganoth. Idiota! Então começamos a jogar como se tudo estivesse normal. Sam era o mestre do jogo, com aquelas vozinhas ridículas de monstro que ele costuma fazer. Isabel e Mike estavam discutindo sobre cada detalhe do tesouro e cada possível armadilha que a gente encontraria. E Jared se esforçava só para evitar que a gente se matasse. E minha mãe no outro quarto, fingindo que ela não estava escutando nada. Foi a Isabel quem primeiro notou as batidas na porta. Era como se alguém estivesse tentando derrubar a casa toda. No começo a gente não sabia o que fazer. Quer dizer, qualquer um batendo na sua porta tão forte já seria algo suspeito, mesmo que não estivesse rolando a merda de um tornado lá fora, não é? Então a gente só ficou lá sentado, olhando uns para os outros, até que o Jared levantou e pegou um daqueles atiçadores de fogo e foi ver pelo olho mágico da porta. Eu fico imaginando o que ele estava sentindo. Surpresa? Confusão? Ou ele só aceitou aquela situação bizarra demais para se questionar, quando ele abriu a porta e viu uma família inteira na nossa varanda. Uma mãe, um pai e 2 crianças. Gente que eu nunca tinha visto antes. Por um segundo nós ficamos nos entreolhando. E daí o pai passou pelo Jared e falou: "Por que vocês estão na minha casa?" Minha mãe tinha saído do quarto dela quando ela ouviu as batidas na porta. Quando o cara disse aquilo, ela ficou louca. "Que merda tu quer dizer com sua casa, palhaço? Essa é a minha casa. Que bosta tu quer vir fazer aqui batendo na nossa porta? Eu juro por Deus, você tem 10 segundos antes de eu chamar a polícia." Jesus, e como ela estava irritada. Eu, com vergonha, só ficava me perguntando por que ela tinha que pirar com cada problema que aparece. A expressão na cara do pai da família não mudou. Ele deu mais um passo para frente, o Jared tentou bloquear ele, mas daí o sujeito só arremessou ele. Agarrou ele pelo pescoço e jogou ele da sala até a cozinha. Jared bateu no balcão da cozinha e ficou ali caído. E o pai falou de novo, com o mesmo tom de voz: "Por que vocês estão na minha casa?" Foi aí que a minha mãe foi para cima dele com um bastão de golfe. Ele mal teve tempo de reagir antes dela acertar ele bem no meio do peito. Por um segundo ela parecia feliz consigo mesma, já formando a história para contar para as amigas dela de como ela tinha defendido a casa de uns ladrões. Quando ela tentou puxar o bastão de volta e ela não pôde, a expressão desapareceu. O cara não parecia nem um pouco machucado. Nem mesmo parecia ter sentido o impacto. O bastão estava preso no peito dele, e a pele ao redor estava ondulando que nem quando você joga uma pedra no lago. Água escorria de onde o bastão tinha perfurado a pele. Ela ficou olhando, perplexa. Daí ela gritou. Ela se desequilibrou e caiu para trás, se arrastando pelo chão para se afastar. O homem olhou para o bastão com a mesma expressão de quem olha para uma barata morta. Ele pegou o bastão bem em cima de onde ele tinha sido empalado e o arrancou do próprio peito. Daí ele começou a andar até a minha mãe. Ela parou de se mexer no primeiro golpe na cabeça. Ela só caiu, que nem um saco de batatas. E ele bateu nela de novo e de novo e de novo. E o tempo todo ele estava falando: "Minha casa, minha casa", na mesma merda de tom de voz. A única merda de tom que ele conseguia pronunciar.
As crianças e a esposa estavam só paradas na porta olhando. E a esposa, eu juro por Deus que ela estava sorrindo. Sam levantou, como se ela fosse avançar no cara, mas o Mike a segurou e disse que não, que nós tínhamos que correr. Então nós corremos. Mike e Sam pegaram o Jared, mesmo que ele não estivesse se mexendo, e eu peguei o diário sem nem refletir. Eu tive um apagão e depois só me lembro de que Sam estava dirigindo e chorando. Mike estava gritando e tudo que eu podia pensar era no corpo da minha mãe caindo no chão, com a vida no olhar dela desaparecendo antes dela acertar o piso. Nós dirigimos direto até a estação de polícia. Eu e o Mike decidimos descer enquanto Sam e Isabel cuidavam do Jared. As luzes estavam acesas, mas a estação estava trancada, sem ninguém lá dentro. A gente deu a volta, olhamos por todas as janelas, mas nada. Quando voltamos para o carro, o Jared ainda não estava acordado e a respiração dele estava toda ferrada. Então a gente decidiu levar ele até o Hospital Landhart. É uma viagem de 2 horas até lá. A gente deve chegar daqui a pouco. Vai ficar tudo bem. Eu espero. Nós dirigimos por 6 horas até agora. O carro está quase sem gasolina e o Jared ainda não acordou. E ainda não chegamos a Landhart. Procuramos por placas, luzes da cidade, qualquer coisa para nos orientarmos, mas não tem nada. Nenhuma placa, nenhuma cidade, nem sequer um posto de combustível. A tempestade está a mesma coisa por aqui. Mike está dizendo que a gente precisa dar meia volta e tentar voltar para a cidade antes que nós fiquemos mais perdidos. E Isabel diz que isso é loucura, que a gente precisa continuar procurando por um hospital e que nem temos gasolina o suficiente para voltar. Sam diz que vai continuar dirigindo. É a única coisa que podemos fazer no momento. Jared está morto. E a gasolina acabou. O carro morreu há 1 hora atrás. Jared, meia hora depois disso. Não sei onde a gente está. Nós decidimos voltar, ver se passamos pelo hospital no caminho. Mas não tinha nada. Isabel e o Mike estão se xingando. Um está convencido de que a culpa é do outro. Sam está ignorando eles. Ela está sentada ao lado do Jared, segurando a mão dele. Ela não tira os olhos dele desde que ele parou de respirar. Ela não falou 10 palavras desde que saímos da cidade. Eu devo ter cochilado porque eu tive outro sonho. Eu sabia instantaneamente que era uma continuação do sonho anterior. Estava muito claro, muito detalhado para ser qualquer outra coisa. E mesmo sabendo que era um sonho, eu não podia fazer nada além de assistir. Eu estou num vasto rio, segurando o corpo da minha filha. Eu não tenho certeza de como eu a reconheço no estado em que está. O cabelo caiu, sua pele está totalmente coberta por cascas pretas que escondem até os seus olhos. São cascas de pele seca que caem quando meus braços tocam seu corpo. Mas, por alguma razão, enquanto eu olho para ela, eu não sinto tristeza, eu sinto esperança. Eu me ajoelho para colocar o seu corpo na água. Ele flutua na superfície, e então a água o cobre. Faz dela uma parte de si. Ela se transforma na corrente que a empurra, e eu sei que ela irá para o mar, onde ela finalmente poderá estar em paz. Mas o trabalho ainda não acabou. Eu me viro e ando até a margem do rio, onde o corpo enegrecido do meu marido espera. Enquanto isso, eu me lembro dos outros, os sobreviventes.
Cada um deles tem os seus próprios corpos, os corpos de suas crianças, famílias, amigos. 18 sobreviventes, centenas de corpos. Um por um nós os levamos para o rio, até que apenas nós restamos. Eu acordei com o som do Jared evaporando. Demorou um pouco para perceber o que estava acontecendo. Os outros estavam desesperados ao redor do corpo e eu não conseguia ver o que ocorria. Tudo que eu podia ver era o vapor enchendo o carro. Quando eu empurrei os outros para o lado, eu vi o corpo dele fervendo. Essa é a melhor maneira de descrever. Bolhas se formando e explodindo na superfície da pele. Gotas de água pulando para a frente e queimando a pele de quem tocasse. O formato dele estava completamente distorcido, exceto pelo que seria o formato de um ser humano por baixo das roupas, e umas dobras que talvez fossem uma cara. Sam tentou tocar na água para, tentar parar isso, salvar ele, agarrar ele, mas o calor do vapor empurrou ela para longe. Tudo que a gente podia fazer era olhar o Jared lentamente desaparecendo, até que tudo que restava dele era vapor e roupas encharcadas. A gente decidiu sair, ou Mike e Sam decidiram sair, e a Isabel e eu percebemos que não tínhamos outra escolha, exceto seguir eles. Quer dizer, qual a diferença? Ir ou ficar? O resultado é o mesmo, mas ir lá para fora e tentar achar alguma coisa é melhor do que ficar nesse carro até a gente morrer de fome. Nós pegamos a lanterna do porta-luvas e fomos para fora. Nós não devemos ter andado mais que 1 quilômetro até chegar na cidade. Eu quase esbarrei no Mike quando ele parou para erguer a lanterna na placa de Bem-vindos a Clearwater. Ele não falou nada. O que ele podia falar? A gente deu meia volta. Começamos a andar para o outro lado. Não tenho certeza o quão longe nós fomos. 2 quilômetros? 3? Não passamos pelo carro, mas não importava. Nós fomos parar novamente na placa e na cidade. Sam virou para o lado. Andou para fora da rodovia e para dentro dos pastos. A gente seguiu ela. Nós sabíamos que não ia funcionar, mas a gente seguiu de qualquer jeito. Do outro lado do campo, nós estávamos de volta na rodovia e de novo na frente da placa. Mike insistiu que ele não ia voltar para lá, nenhuma chance. Ele preferiria arriscar estar aqui fora com a chuva do que lá dentro com aquela coisa. A gente disse que aquela coisa na cidade, seja o que for, claramente podia estar aqui fora também, e pelo menos na cidade tinha comida. Ele não nos escutava, então nós começamos a andar, e 3 minutos depois ele estava do nosso lado. Ele não falou uma palavra. As luzes na cidade estavam todas acesas, mas eu não via ninguém, e nenhum carro. Algumas vezes eu achei que tinha visto algo se mexendo, mas eram só galhos ou pedaços de lixo que o vento tinha soprado. A gente estava alerta o tempo todo, mas nada aconteceu. Nós decidimos nos abrigar numa Dick's Sporting, no qual não encontramos ninguém, porque tinha armas lá e estava bem do lado de um mercado. Sam e o Mike foram lá pegar comida, enquanto eu e a Isabel, o que significa só eu, contamos tudo que tinha na loja. Quando os outros voltaram, a gente começou a organizar os turnos para dormir, 2 acordados ao mesmo tempo. Eu me voluntariei para o primeiro turno, mesmo que eu sentisse que ia cair a qualquer momento. Isso porque eu não queria sonhar de novo. O Mike se matou com um tiro na cabeça. E a gente está bem mais ferrada do que imaginava. Por um tempinho eu ainda estava com a ideia de sobreviver, que tinha alguma forma de saída para a situação ferrada em que a gente está, mas não tem. Eu acho que nunca teve.
Esse é o único fim que eu posso ter. Mas, se eu continuar pensando nisso, eu vou perder o que resta da minha sanidade. Então, Mike, ele morreu. Nós estávamos no turno juntos quando ele levantou e disse que ia voltar em 1 minuto. Pensei que ele estava indo no banheiro até eu ouvir o tiro. Eu cheguei lá uns 20 segundos antes que a Sam e a Isabel. O corpo estava encostado numa parede, escopeta presa na boca dele. Não tinha sangue, e eu pensei que ele tinha errado, até eu ver o buraco na nuca. E eu notei que tinha alguma coisa espalhada na parede atrás dele, mas não era sangue, era água. A Isabel gritou quando viu o corpo. Eu a ignorei. Sam se ajoelhou do meu lado, tão perto que eu podia sentir ela tremendo. Por um momento, os únicos sons ali eram a respiração irregular dela e os choros da Isabel. Aí a Sam ergueu a mão e passou os dedos no buraco do crânio do Mike. Ela ergueu eles até a sua cara, encarou e um murmúrio foi surgindo da garganta dela. Os dedos estavam cobertos de água. Antes que eu pudesse reagir, ela enfiou mais dedos na ferida. A água escorreu pelas suas mãos enquanto ela afundava os dedos onde deveria estar o cérebro. A água vazava do seu crânio como se fosse uma caneca, e quando nós colocamos o corpo no chão, era a água que se espalhava pela madeira do assoalho. Sam se ergueu com um pulo, correu até o balcão, agarrou uma faca e a segurou em cima do seu braço. Nós ficamos nos encarando. Eu não queria que ela fizesse aquilo, não queria ver o que ia acontecer. Então ela cortou o próprio braço e água saiu da ferida. Nós ficamos nos entreolhando, muito distraídas para notar a Isabel nos chamando. Não foi até ela correr até a gente e puxar na manga da minha camisa que eu lembrei que ela existia. Lá fora! Foi tudo que ela disse. Centenas de pessoas tinham se reunido nas vidraças da loja, silhuetas estáticas olhando pela escuridão e enchendo a rua. Quando os raios caíam, eu via a cara dos estranhos, encharcadas pela chuva. Eles já estão lá faz 2 horas agora. Não moveram um músculo. Eles estão em cada janela, cada saída. Eu não sei por quanto tempo eles estão dispostos a esperar, mas eu tenho certeza que é mais tempo do que nós temos. Talvez o Mike tivesse razão. Sam saiu, e a gente nem tentou pará-la. Ela tinha suspirado alguma coisa antes dela se levantar e sair pela porta. Eu lembro de ter pensado, enquanto eu via ela sair, que eu devia fazer alguma coisa. Eu devia ir até lá, ou chamar por ela, ou bloquear a saída. Mas esse pensamento não passava do meu cérebro. Era como se tivesse uma parede entre os meus nervos e o meu corpo. Então eu só fiquei olhando enquanto ela andou até a chuva. As silhuetas se moveram assim que ela chegou lá fora. Elas deram um passo para o lado, formando uma passagem, e ela desapareceu entre eles, dentro da escuridão. Eu não quero voltar, foi isso que ela disse antes de sair. No meu sonho eu sou a tempestade e eu estou gritando. O vento me chicoteia como lâminas raspando pelo meu corpo. A chuva congelada morde minha pele, exceto que eu não tenho um corpo e não tenho pele. O vento é parte de mim. A chuva vem de mim. A cada segundo eu sou rasgado em pedaços e depois eu me formo novamente, até que eu esteja espalhada por quilômetros de tempestades, presa na turbulência. Ao meu redor eu ouço os gritos da minha vila. Eu sinto sua presença contra a minha.
são tão parte da tempestade quanto eu. Nós lutamos, nos esforçamos, mas a tempestade não pode ser quebrada. Ela viaja pela terra, nos arrastando junto a ela. E então eu estou caindo, apressada para me encontrar com o chão. Por um momento, a terra me aceita. Eu me lembro de como era sentir a terra debaixo dos meus pés, e o sol em minha pele, e o doce ar em meus pulmões. Até que a tempestade me agarra mais uma vez. E então eu sou puxado de volta para os gritos dos meus companheiros. Eu acordei e Isabel tinha sumido. Só uma poça de água no chão. Eu acho que a chuva está falando comigo. Eu consigo ouvir desde que eu acordei. Eu não sei o que ela está dizendo, mas os sussurros estão ficando mais altos. Quando eu cubro meus ouvidos, eles ainda estão aqui. Se eu grito, eles aumentam para ficarem mais altos que a minha voz. Eu estou escrevendo para tentar focar ou alguma outra coisa, mas a merda das vozes ainda estão aqui. E eu não sei o que elas querem que eu faça. Ela quer que eu me junte a ela. Eu sou a sua criança e ela sente a minha falta. Ela não suporta estar tão longe. O que eu posso fazer? Os estranhos ainda estão lá fora, observando, esperando minha decisão. Porque eles sabem qual vai ser a minha decisão, não sabem? Só tem uma maneira que isso pode acabar. Eu posso esperar e morrer de fome, ou estourar meu cérebro com uma espingarda, ou abrir meu pulso com uma faca, ou andar lá para fora. Vai acabar do mesmo jeito. A água é eterna. A água irá permanecer. E não importa o quão poluída ela se torne, no final, todos nós viramos chuva. Eu não quero voltar. Este diário foi recentemente recuperado durante a conclusão do evento SCP-3300 de 30 de junho de 1995 e representa uma das poucas descrições do que ocorre dentro do fenômeno anômalo. A autora do documento foi identificada como SCP-3300-1995/4307, ou Margaret Lane. Os eventos descritos no diário não foram verificados em relação à sua veracidade. Uma maneira de observar o interior de SCP-3300 de forma remota ainda está em desenvolvimento. SCP-3300 é de classe Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. A contenção de SCP-3300 é focada na observação e em assegurar que a área afetada não se espalhe. Um posto de observação móvel foi estabelecido a 5 quilômetros da cidade de Clearwater, Montana. Explorações tripuladas de SCP-3300 estão suspensas indefinitivamente. Quando um evento SCP-3300 se iniciar, o grupo de observação recuará para um ponto a 10 quilômetros de distância da fronteira da cidade e continuarão a observação. Qualquer atividade incomum deve ser registrada. Qualquer civil que tente ou incorra no ato de invadir o perímetro de SCP-3300 deve ser detido. Força não letal está autorizada para este fim. Indivíduos de SCP-3300-1 tentando sair de Clearwater devem ser detidos e interrogados sobre a pretensão de uma busca policial. Após a entrevista, o indivíduo poderá continuar a sua viagem, sob observação da Fundação. Todo funcionário envolvido na contenção de SCP-3300
terá uma dose semanal do amnésico classe Y. Descrição: SCP-3300 é um evento anual em que a população da cidade de Clearwater, Montana, SCP-3300-1, desaparece e é substituída por um novo conjunto de cidadãos. O evento SCP-3300 tipicamente ocorre na metade do mês de junho e pode durar entre 6 a 18 dias. As primeiras 48 horas de cada evento apresentam chuva leve e contínua sobre a cidade. A chuva é estacionária e surge independentemente do clima das áreas ao redor da cidade. Esta parte do evento acaba quando a chuva se transforma em uma tempestade, que se estenderá até a conclusão do evento SCP-3300. O interior de um evento SCP-3300 a partir deste ponto nunca foi observado. Todas as tentativas de explorar o interior do evento, conduzidas pela Fundação, têm causado perdas inaceitáveis de funcionários e equipamentos, ou na falha de adentrar o fenômeno. Muitas vezes, indivíduos entrando em SCP-3300 surgem do outro lado, instantaneamente. Quando o evento SCP-3300 se encerra, todos os indivíduos de SCP-3300-1 terão sido substituídos por novas versões com aparências, personalidades e memórias completamente novas. Os novos indivíduos não apresentam nenhuma memória sobre a tempestade peculiarmente forte do evento. Indivíduos de SCP-3300-1 possuem comportamentos idênticos a humanos comuns. Todavia, nenhum registro de qualquer indivíduo existe antes da conclusão de seu respectivo evento SCP-3300. Indivíduos de SCP-3300-1 irão ocasionalmente compartilhar nomes, profissões, certas memórias ou traços de personalidade com versões antigas de eventos SCP-3300 passados. Todos são ignorantes da sua natureza anômala e as circunstâncias envolvendo a sua existência. Exames físicos e pós-morte não mostram nenhuma diferença entre os habitantes da cidade e humanos regulares. Indivíduos de SCP-3300-1 que se encontram fora da cidade quando um SCP-3300 ocorre, irão desaparecer alguns dias após o evento começar. Todas as tentativas de observar esse desaparecimento têm fracassado. SCP-3300 é acompanhado por um efeito cognitivo. Indivíduos forasteiros atentos à existência de Clearwater ou de seus cidadãos parecem ignorá-los, exceto quando o assunto é levado diretamente à sua atenção. Esse efeito afeta o foco, ao invés da memória. Indivíduos afetados não esquecem que Clearwater existe, mas apresentam dificuldades em prestar atenção à cidade. Sujeitos fora da cidade, familiares com indivíduos de SCP-3300-1 desaparecidos, não irão comentar sobre a sua ausência, exceto quando forem diretamente lembrados do fato, e demonstrarão pouca preocupação. A história de SCP-3300 é desconhecida. Registros de sua existência se estendem até o início da Fundação. Apesar disso, quase nenhuma iniciativa foi feita para o estudo do fenômeno.